A inclusão do aluno com deficiência nas escolas e universidades é uma das metas do governo e também dos educadores. O pesquisador Éder Pires de Camargo, da Unesp de Ilha Solteira, estuda técnicas de ensino de física para alunos com deficiência visual. Com 3 livros publicados sobre o assunto, Éder fala sobre as dificuldades no aprendizado de física e como sua experiência como deficiente visual contribuiu para a elaboração de uma doutrina de ensino voltada para a inclusão do deficiente. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. No programa desta semana, como puderam ver na abertura, o assunto é ensino de física e ciências para pessoas com necessidades especiais, no caso, a visão. Para falar sobre o assunto, o professor pesquisador Éder Pires de Camargo. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. João, prazer é meu. Queria agradecer a você, aos seus telespectadores. E eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar sobre esse assunto bastante importante aí para a sociedade, para a escola, para o nosso país. Como nós vimos na abertura, ensinar física e ciências de um modo geral para pessoas com deficiência visual. A partir de quando você é um deficiente visual? A partir de quando você perdeu a visão ou quanto você não enxerga ou enxerga? Para que nós, as pessoas que estão nos vendo, possam ter uma noção que quem está ensinando física e ciências é um deficiente visual. Sim. Eu comecei a perder a visão aos 9 anos de idade. Comecei a ter uma perda acentuada nesta época da minha vida e de lá para cá eu tive muita perda de visão. E eu passei pelas etapas de pessoa com baixa visão e hoje eu já me encontro numa situação de cegueira. Embora eu possua algum resíduo visual, especificamente visão periférica. A minha visão central é muito comprometida, eu vejo basicamente vultos. Mas aí hoje, com 42 anos, então desde os 9 anos de idade, eu vim experimentando todas essas experiências de pessoa com baixa visão. Quando eu estudei física aqui em Bauru, eu ainda conseguia escrever com uma caneta de cor preta, bem grande, e depois eu já não conseguia escrever mais, precisei usar o computador com voz, que é um instrumento que hoje eu uso para ler e para escrever. E assim foi essa minha história de perda de visão até chegar hoje aos 42 anos. Você teve muitas dificuldades no seu aprendizado de graduação, pós-graduação, pelo fato de ser deficiente visual? Na graduação, logo quando eu cheguei aqui em 1992, isso é uma coisa que eu agradeço, eu tive muito apoio dos professores e dos colegas. Eu me lembro que os colegas, eles faziam um esquema de revezamento para ler, para estudar comigo. Eu ficava o dia todo aqui na Unesp, eu gostava muito, era o curso que eu queria fazer, eu queria ser professor. Eu chegava de manhã e ficava até as aulas à noite. A gente tinha grupos de estudos, então um dia um estudava, outro dia o outro estudava, mas eu quero destacar que eu também, nesse processo de colaboração com os meus colegas, eu ensinei também bastante os meus colegas. A dinâmica era mais ou menos a seguinte: meus colegas liam as questões para mim, porque eu não conseguia ler no livro já nessa época, não conseguia enxergar na lousa. Os professores, eles escreviam e falavam ao pé da letra tudo aquilo que estava sendo escrito, e eu passava para o caderno ou então estudava com os meus colegas, e nesse processo colaborativo eu também tinha a oportunidade de ensinar bastante os meus colegas da época. Quer dizer, a sua deficiência não foi o obstáculo para que você deixasse de aprender e alcançar os teus objetivos, né? Nós sabemos, e para quem está nos vendo, o Éder, ele pesquisa essa parte de ensino para deficiente há muitos anos, desde quando você estava praticamente na graduação, né? Efetivamente, as pesquisas eu dei início em 1997, quando eu ingressei no mestrado. Eu fui da primeira turma de mestrado aqui do programa de pós-graduação em Educação para Ciências. Mas já na época da graduação, esse era um pensamento que povoava a minha mente.
eu na condição de pessoa com deficiência visual, entre os anos de 92 e 95, né, estudando física, eu pensava, ainda que mesmo de forma incipiente, como seria um estudo sistemático sobre esse assunto? Ou seja, ensinar física para quem é cego, ensinar física para quem tem deficiência visual. Como eu poderia organizar toda essa experiência que eu tenho passado aqui como aluno no estudo? E depois, quando eu ingressei na carreira de docente, em 1996, aqui em Lençóis Paulista, do ensino médio, porque eu fui docente do ensino médio por 8 anos em Lençóis, Macatuba, Agudos. Isso também me vinha à mente, né? Essa questão do professor com deficiência visual, professor de física e matemática e química, dei aula dessas 3 disciplinas. Então, essas eram coisas que me incomodavam enquanto um possível pesquisador. Mas a partir de 1997 eu pude efetivamente ingressar esses estudos, e que são muitos. Porque a gente faz uma noção para o docente que está no ensino médio, no ensino fundamental, ele não tem uma preparação na universidade para aprender, para ensinar para deficiente, né, Éder? Olha, essa questão da inclusão, ela vem se tornando um assunto e um tema muito debatido nos últimos 20 anos. É muito recente. Nós temos uma história de uma cultura que concentra as ações na visão de um tempo muito grande. Então, muito recentemente, a gente vem tentando discutir esses assuntos. Então, isso que você falou tem um fundo de verdade. Os professores, eles não recebem efetivamente, eles não têm efetivamente na universidade uma discussão sobre uma perspectiva de ensino que seja mais ampla do que a visual. E é o papel que você está fazendo com a edição de livros, com palestras, participações em congressos e etc. Você trouxe uma maquete onde você elabora de uma forma prática a explicação, né, de um sistema, acho que de feixes de luz ou coisa que o valha? Sim, a maquete que eu trouxe, que nós vamos ver, é a maquete que vai mostrar aí de forma tátil e visual, isso que é importante, tátil e visual, o fenômeno da dispersão da luz, que, em última análise, vai aí explicar como é que ocorreria o fenômeno do arco-íris. Perfeitamente. Então, no próximo bloco, infelizmente já estamos chegando ao final deste bloco, nós vamos então mostrar e você vai dar as explicações necessárias de todo o funcionamento visual e tátil dessa maquete. Pode ser? Vamos lá. O professor Éder Pires de Camargo pertence à Faculdade de Engenharia do campus de Ilha Solteira da Unesp e é docente do programa de pós-graduação em Educação para Ciências aqui no campus de Bauru. Essa entrevista está sendo gravada, evidentemente, aqui no prédio da pós-graduação em Bauru. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo. É camargoep@dfq, que é Departamento de Física e Química, .fez, que é a Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, .unesp.br. Se quiser conhecer mais também sobre o trabalho dele, www.fez.unesp.br. Para interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se quiser rever os programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver como é que funciona a maquete elaborada, idealizada pelo professor pesquisador Éder Pires de Camargo. Ciência Sem Limites, volta já. Conforme anunciado no bloco anterior, neste segundo bloco, nós vamos mostrar a maquete idealizada pelo professor pesquisador Éder Pires de Camargo. É uma maquete a qual ele vai explicar. Professor, como o senhor teve essa ideia de idealizar essa maquete? Eu queria fazer justiça, em primeiro lugar, ao Mário Júnior, que é o técnico de laboratório lá de Ilha Solteira, que ele contribuiu muito na construção dessa maquete. Eu levei a ideia para ele e ele fez essa montagem. Contribuiu muito na construção dessa maquete, mas a ideia ela surge justamente no sentido de quebrar esse paradigma da visualização e construir representações que são táteis e visuais para proporcionar um processo de comunicação possível com o aluno deficiente visual.
Veja, com essa maquete eu consigo dialogar com o aluno acerca dos conceitos de física. Que tipos de conceitos estão contidos aqui nós temos vários conceitos em física. Por exemplo, nós temos aqui, são representações em forma tátil e visual. Essa maquete, ela representa o quê? Um arco-íris? Não necessariamente o arco-íris, Não necessariamente. ainda não. Isso aqui vai explicar, em última análise, o fenômeno do arco-íris. Tá, vamos Para chegar explicar lá. o fenômeno do arco-íris, teríamos que fazer uma outra maquete. Tá. Mas é a base da compreensão do fenômeno do arco-íris. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, a representação da luz branca. Né? Nós temos aqui um feixe de luz branca que é formado pela mistura de todas as cores. Ele é mais grosso, ele está formado até por todos os barbantes entrelaçados. Quando ele encontra esse prisma, que é um prisma, a representação de um prisma, ele sofre dois fenômenos. O fenômeno da refração, que é quando a luz passa de um meio para outro, porque aqui temos o ar e aqui nós teríamos, por exemplo, o vidro. Tá. O vidro. Então ela sofre refração, ela muda de sentido de propagação. Ela muda de sentido. Cada cor do feixe sofre um desvio diferente. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul escuro e o violeta. Nesta ordem. Até chegar nessa parede. Até chegar na próxima parede do prisma e ela sofre a segunda refração abrindo mais. Desvia abrindo mais. Na mesma ordem. Esta abertura chama-se dispersão da luz, outro conceito. Veja, eu como pessoa com deficiência visual, tenho todo o controle aqui, inclusive para operar, para controlar os barbantes e ensinar tudo isso. E sempre serão essas cores? No prisma, formado de vidro ou água, serão essas cores aqui. 7 cores. Essas cores aqui, essa questão de ser 7 cores é uma questão de convenção. Tá. Poderia ser um pouco mais, um pouco menos, né? Você podia juntar um pouco mais aqui e fazer menos cores. Né? Uma coisa interessante ligada às cores. O vermelho sempre vai sofrer um desvio menor do que o violeta. Outro conceito muito interessante aqui que aparece nessa maquete. Outro conceito, a propagação retilínea da luz, isso ligado à física geométrica, a luz propaga em linha reta, aqui ela sofre desvio. Essa maquete também proporciona, aqui, ó, essa reta fictícia chamada reta normal. Só para mostrar o grau de variação, né? Isso, essa reta ela serve como uma referência para mostrar que a luz sofreu desvio ao passar deste meio ar para o outro meio aqui dentro, né? Ela sofre como essa referência. Tudo isso, nos livros ou na lousa, isso tudo é feito de forma com giz, com lápis, etc. E só num ângulo, né, professor? É muito difícil a compreensão para o deficiente, né? Olha, no meio convencional, passado na lousa. A pessoa com deficiência visual não vai ter acesso a isso. Aqui, utilizando o tato, me dê a sua mão. Por exemplo, para você explicar para um deficiente visual, você coloca a mão dele aqui, acompanha a mão dele aqui, faz a mão do deficiente visual percorrer, olha, explica que esse é o prisma, explica o sentido das cores. Tudo isso deve ser feito no ensino de uma pessoa com deficiência. Você explica todos esses conceitos. Isto, em última análise, você vai conseguir explicar o fenômeno do arco-íris, porque a luz branca do sol, quando ela passa pelas pequenas gotículas de água que estão suspensas no céu, ela vai fazer exatamente esse processo. Ela vai sofrer refração e ela vai sofrer essa dispersão. E você, quando você olhar para o arco-íris, você vai ver sempre o vermelho na parte superior e o violeta na parte inferior. Perfeito. Quer dizer, essa maquete, ela, além de contribuir para o ensino, né, para a didática, vamos dizer assim, ela foi uma invenção fenomenal, né, professor? E tem um aspecto interessante desse material, que ele não é um material exclusivo para o aluno com deficiência visual. Você pode utilizar ele para o ensino do aluno que enxerga, porque as cores estão mantidas aqui. Essa maquete possibilita que você crie momentos de ensino
em grupo, por exemplo, entre alunos cegos e alunos videntes. Você pode fazer um trabalho em grupo, onde esses alunos participem e o canal de comunicação está criado. É isso que eu ia dizer. Existem a várias comunicação dela é perfeita, tanto para videntes, para visuais, que têm a visão perfeita, quanto aqueles que têm a carência da visão. Né? Exatamente. Você vai gerar momentos muito interessantes de ensino de física e os conceitos vão chegar às pessoas com deficiência visual. E importante, eles vão poder falar daquilo que eles pensam sobre o que é cor, sobre o que é luz, sobre o que é arco-íris, porque você imagine só, um sujeito que é cego de nascimento, que nasce numa cultura de pessoas que falam arco-íris, cor, azul, amarelo, o que será que ele está pensando sobre tudo isso? Com esse tipo de maquete, você fomenta uma discussão dessa natureza. Parabéns, professor. Sucesso. Obrigado. No próximo bloco, nós vamos destacar, além de tudo, o senhor ainda tem tempo para escrever livros, né, e realizar as pesquisas. No próximo bloco. Vamos lá. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco, o pesquisador professor Éder Pires de Camargo fala dos resultados das suas pesquisas, bem como fala também da edição de vários livros que ele já publicou. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos num instante. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje, como vocês estão vendo, ao nosso lado, o professor pesquisador Éder Pires de Camargo, do campus de Ilha Solteira da Unesp e também do programa de pós-graduação de Educação para a Ciência aqui do campus de Bauru. Vocês viram no bloco anterior a explicação detalhada do professor com relação ao ensino de física, visual e a parte de percepção. O professor ele é muito conhecido nacionalmente, já esteve em vários programas, até da Fátima Bernardes, em rede nacional, explicando tudo isso que vocês viram no bloco anterior. Além de toda essa dedicação, de todo esse seu comprometimento com esse tema, professor, o senhor ainda arruma tempo para escrever livros? Né? Pois é. Então, como fruto do trabalho que a gente realiza na universidade, a publicação de livros é uma consequência natural do pesquisador. E na nossa área de educação, esse formato de divulgação dos nossos trabalhos é uma característica, né? Ensino de Física e Deficiência Visual, né? O que relata esse primeiro livro? O primeiro livro que eu lancei em 2008. 2008 foi um ano muito importante, porque eu comecei a realizar as investigações em 97. E 2008, por ali, foi quando 10 anos do início das minhas investigações. Então, eu publiquei esse livro aí com o apoio da FAPESP. E esse livro traz os 10 primeiros anos, é uma síntese dos 10 primeiros anos, né, das investigações. Ensino de ótica para alunos cegos, possibilidades. Sim, você sabe, quando eu comecei a fazer pesquisa em 97, esse tema da ótica, a ótica é um tema muito relacionado à visão. Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu fugi desse tema, porque a deficiência visual e o ensino desse conceito para pessoas que são cegas, eu pensei, puxa, então eu fugi logo no começo, me achava muito inexperiente. Mas depois eu resolvi enfrentar essa questão e esse livro, ele é resultado desse enfrentamento, inclusive de uma pesquisa de pós-doutorado que realizei aqui em Bauru. Perfeito. Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de física. Sim, esse livro ele é a síntese de toda a pesquisa de pós-doutorado que realizei aqui em Bauru, com supervisão do professor Roberto Nardi, e ele traz aí, portanto, toda a descrição da pesquisa, uma interpretação do processo de inclusão à luz de conceitos da física e o apontamento de saberes docentes para que o professor possa conduzir atividades de ensino de física para a sala de aula que contém alunos com e sem deficiência visual. Maravilha. E tem um quarto livro que está na gráfica já? Pois é, esse meu quarto livro, que já está escrito, tem 3 partes e ele tem uma proposta de explicitar ao docente do ensino médio como ensinar física num ambiente inclusivo, em ambientes que contêm alunos com e sem deficiência visual. A terceira parte desse livro, inclusive, é uma parte que contém várias maquetes, como construir maquetes e como aplicar essas maquetes tátil-visuais em sala de aula para alunos com e sem deficiência visual. Então tem muitas ilustrações? Muitas ilustrações, a descrição dos materiais e de como construir essas maquetes. Quer dizer, uma oficina até de maquete?
uma oficina de maquete, porque o importante para se trabalhar nessa perspectiva que não é só visual, é o professor da sala comum e de sala de recurso colocarem a mão na massa, no sentido de irem a mão na massa com materiais como barbante, como massa de modelar, como madeira, como prego, taxinhas, colocar isso para a construção das representações em alto relevo. Diante de todos esses anos, o professor Éder, quais são os resultados que o senhor já pode computar, que pode passar para o telespectador, diante de toda essa sua pesquisa e todo esse seu interesse por esse tema? Já tem alguns resultados que o senhor pode divulgar? Tem. Eu apontaria a questão da deficiência visual, ela tem algo muito importante para a física. Ela ensina que a física, ela não é uma ciência que se fundamente exclusivamente na visão. Eu acho que esse é um resultado que eu destaco como principal. Eu, como deficiente visual, estudando física e estudando o ensino de física, eu percebo que este campo do conhecimento, ou seja, a física, ela se expande muito além da visão. E que, portanto, as dificuldades de se ensinar física para alunos cegos e também para alunos que enxergam, está numa incompreensão conceitual da física. Eu entendo... Mas essa incompreensão é por parte de quem? Dos educadores, dos pedagogos, dos administradores e de quem? Eu entendo que é uma incompreensão devido a uma cultura que se fundamenta na visualização, na visão. Quer dizer, o pessoal acha que aprender física tem que ver. Não só que aprender, mas que, em geral, a nossa cultura... ela é muito visual em todos os aspectos. E isso se reflete, inclusive, no conhecimento da física, na pesquisa em física. Mas quando você vai buscar interpretar a física na sua essência, na sua ontologia, você percebe que existem muitos conceitos, muitos fenômenos que não são construídos a partir da visão. E aí eu pergunto, se isto é verdade, aonde é que está a dificuldade de cegos compreender física? Está na cultura de videntes que concentra todo um processo de comunicação e representação de coisas que muitas vezes não são visuais em elementos visuais. Muito bem. Tem algum ponto, alguma pergunta que eu não fiz que o senhor queira deixar mais claro aqui para os nossos telespectadores? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, professor Éder. Olha, nós poderíamos questionar aqui no final por que nós temos poucas pessoas cegas estudando física, estudando engenharia, estudando matemática, né? Eu, pelo tanto que amo a física, que amo a matemática, eu percebo que este é uma coisa que não é natural. Este problema é uma construção social. Então, socialmente, o mundo ele acabou sendo construído a partir de parâmetros visuais, de tal forma que esses sujeitos que nascem sem a percepção da visão, eles acabam tendo extrema dificuldade em lidar com instrumentos visuais. Uma vez que esses instrumentos são modificados e são dadas as condições, um sujeito cego tem todo o potencial de aprender matemática, de aprender engenharia. E é isso que você está fazendo. De aprender todas essas coisas. Eu pretendo, assim, com as minhas pesquisas, o tempo que eu puder fazer isso, contribuir para esta causa. Parabéns, sucesso e esperamos que em breve as pessoas possam desfrutar desse mais novo filho seu, que é esse 4º livro. Obrigado. E um abraço a todos os telespectadores do seu programa. Muito obrigado. O professor Éder Pires de Camargo, ele tem um site que é www.fc.unesp.br/ensine, com C, que é o ensino de ciências para as pessoas com dificuldades visuais. Né? Ensino de ciências e inclusão escolar. Inclusão escolar. Então, você que está em casa, está aparecendo aí no seu vídeo, www.fc.unesp.br/ensine, acesse que você vai ter mais detalhes. O Ciência Sem Limites fica por aqui. O e-mail do professor aparece aí também na sua tela. Você pode comprovar e entrar em contato com o pesquisador. Com a parte tecnológica, ele pode responder todos os e-mails que chegarem endereçados a ele. Ponto final, na próxima semana, um novo programa, uma nova pesquisa. Nós esperamos por você.